todos, boa noite à banca e convidados. Meu nome é Felipe Osti e o nosso trabalho, como o professor disse, é sistema de prototipagem rápida com a impressora 3D. Nosso grupo é composto pelo Bruno Ribeiro, a Débora Fernandes, o Emerson Gomes e o Fernando Leitão. Nosso orientador, professor Marco Antônio. Bom, fabricantes de produtos hoje em dia têm a tendência de lançar os seus produtos no mercado o mais rápido possível, a fim de ter o retorno esperado do lucro. Com isso, eles estão otimizando o processo de desenvolvimento. Para otimizar o processo, eles estão em busca de métodos de criação com tempo reduzido. O que auxilia esse novo método de criação é a prototipagem rápida com o auxílio da impressora 3D. O objetivo do nosso trabalho é demonstrar o avanço da impressora 3D, mostrar também a importância da prototipagem rápida no desenvolvimento de um produto, falar um pouco sobre a técnica de prototipagem da nossa impressora, que é o FDM, que é a modelagem por fusão e deposição de material, e aplicar a impressora 3D na indústria, mostrando um pouco da viabilidade econômica. Bom, todos os produtos que existem no mercado passaram por algumas etapas de fabricação. A primeira delas, normalmente, é o projeto, onde é possível fazer estudo do desenvolvimento desse produto. No projeto também são feitos estudos, tanto da parte funcional quanto da parte construtiva do produto. Bom, com o projeto feito e para auxiliar nos estudos, são obtidos protótipos físicos. Esse protótipo ele pode tanto ajudar na visualização do produto final, quanto auxiliar na comunicação entre os funcionários que estão participando do projeto. Com o protótipo físico em mãos, para que ele serve dentro de um projeto? Para auxiliar também na avaliação e testes, sendo eles tanto funcional quanto estrutural, ou como que o produto vai se comportar no mercado. Tendo os resultados dos testes em mãos, caso o teste for reprovado, são feitas modificações e assim um novo protótipo para novos testes. Com isso podemos fazer uma animação aqui de perca de tempo no projeto inicial. Bom, com o novo protótipo em mãos, são feitos outros testes e outras avaliações. Caso ocorra, não seja aprovado, além do tempo ele começa a perder o custo, ter prejuízo financeiro no projeto. E novamente feito um novo protótipo. Com a avaliação em teste aprovado, é liberado para produção e aí vem o lucro do projeto em si. Bom, e como é que tem a obtenção desses protótipos? Métodos funcionais como usinagem CNC possuem um grande tempo na fabricação deles. Por isso, as indústrias estão procurando agora a prototipagem rápida, onde é possível ter a obtenção do protótipo diretamente de um modelo CAD. Agora o Bruno vai falar um pouco sobre a aplicação da prototipagem rápida na indústria. Boa noite a todos, o meu nome é Bruno. Vou falar sobre a aplicação da impressora 3D em algumas áreas essenciais. Primeiro, na odontologia. Atualmente, os dentistas têm grandes dificuldades em realizar algum tipo de procedimento, como, por exemplo, uma prótese de um paciente. É necessário criar um molde da boca do paciente para poder realizar essa fabricação dessa prótese. Entretanto, esse processo é extremamente demorado, porque eu preciso fazer esse processo diversas vezes, e ele é muito desconfortável, porque durante o processo de extração dessa prótese do paciente, eu causo problemas como ânsia de vômito, como sufocamento, ou até mesmo pessoas que têm dificuldade em abrir a boca por algum motivo, seja ele por algum tipo de deficiência ou algum acidente. Na área de moldagem a sopro,
nós utilizaremos como exemplo a fabricação de garrafas PET. Aqui eu tenho a base da garrafa PET, que é a pré-forma. Eu insiro ela no molde, eu começo a estirar essa garrafa e injeta ar quente sob pressão. Assim que ela preenche a parte externa do molde, está pronta a garrafa PET. A ideia de aplicar a impressora nesse molde é porque esse molde ele é de um material pesado, ele é geralmente de ferro ou alumínio, e ele é bem robusto até para poder aguentar esse ciclo constante de fabricação de garrafas. Só que ele é um processo muito caro e demorado para fabricar um molde novo. Então, o que acontece? Nós estamos sugerindo às indústrias utilizarem a impressora 3D nesse ponto para poder fazer um protótipo de um molde e aí sim avaliar se realmente ele está de acordo com o projeto dele e seguir para a produção final do molde. Vamos utilizar também como outro exemplo a aplicação na área de automobilística. Hoje já é utilizado por diversas montadoras. Nós podemos citar como exemplo até esse carro que foi fabricado com a tecnologia da impressora 3D, e toda vez que um veículo vai ser projetado, um veículo novo, a gente utiliza na fase inicial da concepção do projeto. Então, por exemplo, tem que fazer um protótipo, hoje em dia é feito com argila, com madeira, existem diversos materiais que são feitos. E a aplicação da impressora 3D reduz muito o tempo de elaboração desse protótipo e com certeza o custo financeiro é bastante vantajoso. Na área de fundição sob pressão, ele é basicamente bem parecido com a injeção a sopro, só que nesse caso vai ser injetado o próprio material na forma. O molde também é igual da fundição sob pressão, só que aqui tem um agravante, porque no caso de uma fabricação de uma pá de um eletroventilador, ainda tem um agravante que ela tem que ser balanceada, então é um problema muito sério. E agora eu passo a palavra para a Débora Fernandes. Boa noite a todos, eu sou a Débora e vou falar sobre a evolução das impressoras 3D. Bom, com o avanço da tecnologia, a utilização da impressão em 2 dimensões já não atendia mais às necessidades do mercado. Diante disso, foi necessário criar uma máquina capaz de reproduzir objetos em 3 dimensões. Foi em 1981 que foi criado o primeiro protótipo de uma impressora 3D. Porém, esse protótipo não funcionou. 3 anos mais tarde, em 1984, o norte-americano Chuck Hull colocou em funcionamento a primeira impressora 3D que realizava sua impressão a partir de dados digitais, e ele utilizou a técnica de solidificação de resinas para criar seu primeiro objeto, que foi uma lâmpada. Porém, o objetivo principal dele era otimizar na criação de partes plásticas, que de métodos convencionais costumava demorar de 6 a 8 semanas e também necessitava de muitos retrabalhos. Em 1992, foi realizada a venda da primeira impressora que utilizava a tecnologia FDM, que é a modelagem por fusão e deposição, que é a tecnologia que estamos utilizando na nossa impressora. Em 2006, foi iniciado o projeto Open Source. O projeto Open Source é um projeto de código livre que pode ser modificado. Esse projeto foi chamado de HipRap e tinha como principal objetivo criar uma impressora autorreplicável, ou seja, capaz de criar suas próprias peças. Em 2008, já era possível realizar a impressão com diversos tipos de materiais. E foi também em 2008 que foi vendida a primeira impressora 3D HipRap, e essa impressora já era capaz de criar cerca de 50% de suas peças. Em 2014, com pouco mais de 30 anos de evolução, a impressora 3D já era capaz de criar peças para carros e também estruturas para casas. Agora eu passo a palavra para o Fernando, que vai explicar sobre o nosso objeto de estudo. Boa noite a todos. Sou Fernando Leitão, vou falar um pouquinho sobre o objeto de estudo. No caso aqui, nós escolhemos esse modelo aqui em específico porque grande parte das peças dessa máquina aqui foram impressas numa outra impressora 3D. Por que novamente? Dessa maneira a gente consegue replicar a máquina. Por exemplo, se eu quiser pegar uma máquina hoje e fazer 10, é só ter o plástico e mandar fazer lá.
O projeto é livre, não tem problema se eu fizer e vender, está todo disponível na internet. A máquina utilizada é essa aqui, tá? Ela está até ali fora funcionando, se quiser o pessoal dar uma olhada depois, o protótipo está ali fora para poder ser visualizado. A tecnologia, conforme nós já dissemos anteriormente, é o UFM, que é a fusão e deposição de material. Ela vai fazendo camada a camada a peça que você acabou modelando em vários softwares 3D, que vai ser falado um pouquinho mais para frente. A impressora ela tem muitos componentes, mas os mais importantes nós vamos destacar aqui, porque senão estende muito a apresentação. Tá? O coração da máquina é baseado no Arduino. O Arduino é uma plataforma livre de programação e você, dentro da placa, dentro dessa placa, você já tem os step drivers que controlam o motor de passo, você tem os sensores de fim de curso, você tem os sensores de temperatura, alimentação da própria placa e também a saída para a mesa e para o bico que vai fazer a impressão. Na máquina que está localizada ali fora, ela fica ali na parte da frente, do lado aqui da máquina. A máquina ela possui 5 motores. Tá? 4 são para controlar os eixos e um deles para controlar a extrusora, que vai empurrar o filamento para depois fazer a peça. No caso, os 2 motores são localizados para controlar o eixo Z, um aqui na lateral para controlar o eixo X e outro eixo Y lá no fundo. Pode ver, é sistema de coordenadas cartesianas, qualquer modelador 3D você consegue ter uma visualização boa disso aí. No caso também tem a extrusora, que acompanha um outro motor, que ele é o responsável por empurrar o plástico para poder fazer a injeção e modelar a peça. Outra peça muito importante na máquina é a mesa aquecida. Por quê? Conforme você vai imprimindo, se a mesa cair a temperatura, a peça acaba descolando e você acaba perdendo o seu protótipo. Então é importante, dependendo do material, tem as temperaturas. O ABS, por exemplo, que é o que estamos utilizando, a mesa tem que estar em torno de 110 graus e o bico variando entre 220 a 235 graus. Outra ferramenta simples, mas é muito importante na máquina, são sensores de fim de curso. Por quê? Com esse sensor, você consegue definir quais são os pontos iniciais e finais da máquina. Por exemplo, eu quero fazer uma peça hoje de uma dimensão 10 milímetros, começando por 15 milímetros da borda da mesa. Com o sensor de fim de curso, você consegue saber exatamente onde que vai iniciar a impressão. Então ele é importante para ter a repetibilidade, ter toda a parte ali da máquina para ter uma peça sempre da mesma maneira. Um diferencial do projeto é que pegamos e ao invés de utilizar um computador para controlar a máquina, nós adicionamos o LCD. Nós gravamos a peça num cartãozinho, no micro SD, colocamos no display e você faz todo o controle da máquina através do display. Tem um botão que você consegue selecionar, vai selecionar e pode começar a impressão normalmente. Agora eu vou passar a palavra para o Emerson, que vai falar um pouco sobre os softwares utilizados. Boa noite a todos, meu nome é Emerson. Eu vou falar sobre os softwares utilizados no nosso TCC. Inicialmente, são utilizados 3 softwares para trabalhar com impressora 3D. O software modelador, o software fatiador e o software comunicador. No caso do software modelador, ele simplesmente é o software que gera a imagem 3D. Então, qualquer software, praticamente CAD, CATIA, é capaz de gerar essa imagem 3D. E essa imagem 3D também pode ser gerada através de um scanner 3D. Em seguida, nós utilizamos o software fatiador Cura. Ele é responsável por gerar o código G-Code. O que é esse código? Esse código é basicamente a série de coordenadas que a máquina vai trabalhar nos seus eixos, gerando assim a peça desejada. Esse software ele também controla a velocidade de impressão, temperatura de mesa e demais características da impressão. E o terceiro e último software é o software comunicador.
Basicamente, esse software é o software responsável por comunicar o computador com a máquina. Caso não seja feita a impressão via cartão SD, conforme o Fernando comentou, esse software é imprescindível. A partir do momento que você comunica e passa o G-Code do computador para a impressora, isso vai gerar a peça desejada. Com ele pode ser feito alguns ajustes finalmente de temperatura, de velocidade de impressão e qualidade da peça, conforme necessário. Falar um pouco de viabilidade econômica. Para se fazer uma peça, foram estudadas todas as etapas de fabricação da mesma. Nesse caso, vamos utilizar essa peça, que é da empresa Microparts. É uma peça automobilística. Era feita de injeção sob pressão. Então, basicamente, foi estudado projeto, análise, ferramentaria, testes, nesse caso, sem a prototipagem, modificações e documentações, e foi atribuído a isso todo o tempo gasto em horas e o custo em reais. Utilizando a prototipagem rápida nesse mesmo processo, foi adicionado mais uma etapa, prototipagem, com um tempo de 1 hora, que é o tempo em média que a impressora leva para imprimir uma peça, com um custo de R$5, levando em conta a peça utilizada, o material utilizado que será em ABS. Com essa etapa adicionada, nota-se uma redução de 60% a 80%, tanto em ferramentaria quanto em modificações. Isso acarreta de forma positiva, tanto nas horas finais, quanto no preço em reais final. E, finalmente, foi verificado todos os tipos de ganhos que essa impressora 3D na prototipagem rápida gera. Redução do tempo de desenvolvimento, claro, levando em conta que você vai ter um protótipo feito de forma rápida, em 1 hora, e que você vai reduzir a ferramentaria e vai reduzir as modificações, é óbvio que isso implica no tempo. Tempo para detecção de falhas. Você vai ter um protótipo em mãos, então fica muito mais tranquilo você verificar todos os erros de engenharia que poderiam ser cometidos anteriormente. Finalmente, agora, custo do protótipo. Bom, é um material feito em ABS, é um material barato, um custo do protótipo irrisório. Ganhos ecológicos. Aqui nós estamos falando do material ABS, um material 100% reciclável, que após o seu uso e seu rejeite, ele pode ser utilizado novamente como matéria-prima. Então, agride menos ao meio ambiente. Contribuição para o bem social. Como dito pelo Bruno, existem pessoas que têm dificuldades e não conseguem ficar com a boca aberta por muito tempo para poder fazer uma prótese dentária, pessoas com deficiência. Isso auxilia muito juntamente com a scanner 3D. A partir do momento que você faz o escaneamento dentário da pessoa e você consegue imprimir essa arcada dentária dela, você consegue otimizar esse processo. E também contribui muito para pessoas que têm deficiência física ou falta de um membro, levando em conta que você pode fazer uma mão, uma perna, claro, simples com a nossa impressora, de forma rápida e prática. Basicamente, se vocês analisarem todos os ganhos que nós temos, principalmente esses 3 aqui que nós falamos anteriormente, qual o significado disso para o nosso grupo? Redução de tempo, detecção de falhas, custo de protótipo? Nenhum. O que importa para a gente é isso, contribuição para o bem social. Isso não tem preço, isso não é mensurável. Obrigado a todos, boa noite. Quando você implementa o trabalho, você valida a teoria, né? Então tá aí fora aí, deu para perceber que foi um trabalho excelente, vocês gastaram muitas horas para chegar nesse objetivo, e estão fechando aí o semestre com chave de ouro, né? Muito bom mesmo. Boa apresentação também. Só fiz algumas observações aqui na conclusão. Sai uma palavrinha que podemos, né? Não pode escrever podemos, né? Tem que ser pode, né? Tá? Na página 139. Primeira conclusão, eu queria que tivesse uma melhorada. No início da conclusão, começou a contar uma história. Após muito planejamento, e conclusão tem que ser mais, né, enfático, tá? Tenta dar uma melhoradinha aqui na conclusão e tirar essa palavra aqui. A parte escrita é só isso. Parabéns. Bom, parabéns aí pela apresentação, né? Tema bem interessante. Só para contribuir um pouquinho, né? Há quase 20 anos atrás, um colega aqui da casa, o professor Vietti, que já faleceu,
quando a gente estava fazendo mestrado, o tema dele era prototipagem rápida. E uma das áreas muito interessantes foi no uso da medicina, né? Então, acidentes onde havia fraturas, né, nos ossos da face, que é muito difícil para você conseguir reconstituir. Então, se conseguir, através de fotografias, ter uma imagem tridimensional e fazer uma prótese para se colocar por baixo da pele e conseguir se reconstruir a face. Hoje em dia, para o pessoal da mecânica, da produção, né, eu falo disso para o pessoal na parte de manutenção. A gente tem muitos equipamentos antigos que muitas vezes você não encontra mais peça, não tem nem fabricante, não tem mais manual. E uma das soluções práticas é você fazer o escaneamento da peça e você faz uma prototipagem rápida e consegue colocar o equipamento para funcionar novamente, né? Porque senão você teria que mudar todo o sistema, mudar o equipamento, porque o fabricante não existe mais, a máquina não tem mais reposição. Então, cada dia surgem mais possibilidades, né? Algumas não muito boas, né? Vocês devem ter acompanhado, acho que foi no ano passado, um rapaz lá na Austrália que conseguiu fazer uma arma de fogo toda com a sua impressora 3D e disponibilizou o arquivo com todos os componentes na internet, né? Para quem quiser fazer, depois ele passa por detector de metal praticamente sem problema nenhum. Então a gente tem um lado ruim também. Mas parabéns aí pela pesquisa de vocês, né? Eu acho que é um campo que vai expandir muito na área de engenharia. E toda essa parte de controle, eu acho que hoje é o diferencial, né? Exatamente o equipamento em si, como vocês falaram, está na internet, você tem a impressora, você faz outra, né? Mas os controladores e toda essa parte mais dedicada da máquina que faz a diferença na precisão e na qualidade do que você está fazendo, né? Mas parabéns. Eu sou testemunha do desenvolvimento desses rapazes aí, dessa moça, no desenvolvimento desse trabalho, e sou testemunha do quanto eles se empenharam para poder desenvolver tudo que vocês estão vendo hoje. E eu quero até parabenizá-los aí pelo esforço, pelo tema, pelo trabalho, né, pelo empenho, e também dizer que eu estou muito orgulhoso de vocês aí pelo resultado e espero que agora vocês, como engenheiros, assim como os demais que também estão saindo daqui engenheiros hoje, possam aplicar isso daí no dia a dia, que possam aplicar isso daí para o mais importante que o engenheiro possa ser. Usar o dom dele para o bem-estar social, para a melhoria da sociedade, a melhoria das pessoas, para que a gente possa contribuir com a diminuição do sofrimento de muitas pessoas que poderiam ser ajudadas por esse tipo de recurso. Até falei para eles, aquela prótese da mão está aí? Isso, está passando pelo pessoal aí, né? Então já dá uma ideia do que é o poder que uma máquina dessa aí pode ter no dia a dia da gente. Tá bom? Parabéns a vocês. Para encerrar, eu queria dizer que estou muito feliz com todo o trabalho de hoje, por vários trabalhos com cunho social. A gente vem batalhando nisso há muito tempo, até brinquei com um grupo aí que deveria ser engenheiro social, e esse grupo fez um trabalho maravilhoso, e esse trabalho foi muito bem elaborado, foi muito bem planejado. Vocês, eu sou testemunha disso, desde o semestre passado, esse trabalho estava praticamente pronto. Tanto é que vocês entregaram a monografia tão antes do pessoal, que depois eu fiz alguns comentários, criamos alguns modelos de monografia, alguns itens pedimos para tirar. Vocês, eu nem falei nada, porque vocês já tinham feito, já estavam prontos, já estavam impressos, já estavam entregues, e vocês foram rápidos em tudo, não só na prototipagem rápida, como vocês foram rápidos no trabalho e na apresentação. Parabéns, e foi um trabalho maravilhoso, e vou somar com as palavras do professor Marco Antônio, que a preocupação do engenheiro não é só a preocupação de fazer engenharia voltada para o social, fazer engenharia com ética, com estrutura, e para melhorar
a sociedade onde a gente vive. E vocês vão contribuir com isso, com certeza, porque já começaram a fazer isso. Parabéns.